Salve galera linda e maravilhosa! Estamos aqui em mais um vídeo de astrologia semanal correspondente ao período do dia 4 a 10 de setembro. Qual o tema que eu separei para trocar uma ideia com vocês? Júpiter retrógrado, expansão de soluções ou problemas. Temos então nessa semana mais um planeta retrógrado. Quantas retrogradações, né? Mas ao mesmo tempo nós temos o quê? Nós temos um planeta deixando a sua retrogradação e é um planeta importantíssimo que também está na orquestração astral. Quando Júpiter entra em retrogradação, a gente precisa compreender, por isso que eu coloquei expansão de soluções ou problemas. Sempre retrogradação expressa e simboliza diretamente uma revisão. E quando falamos de Júpiter, Júpiter é o grande acelerador do zodíaco. Muitos astrólogos, e eu não discordo com essa visão, falam que ele representa o grande benéfico, aquele que abre portas, aquele que ajuda. Ok, maravilha. Mas para nós entendermos diretamente o que representaria esta força retrógrada, nós precisamos inicialmente pensar um pouquinho no próprio mito, de uma forma bem rápida, e a gente já entra na orquestração astral. Júpiter foi aquele que derrotou Saturno. Estou me referindo a todo o panteão, né, e tudo que traz aquela parte da cultura grega, onde Zeus, filho de Cronos, Zeus, Júpiter, e Cronos, Saturno, foi aquele, o filho de Cronos, que o destronou e hoje ele é tido como aquele que é o senhor dos deuses. Quando a gente assiste qualquer filme, a gente sempre tem aquela coisa de o senhor dos raios e Júpiter é aquele que manda nos deuses. Ok, tudo bem. Tudo é simbolismo, mas a gente precisa entender que através dos arquétipos sempre existem mensagens. Vamos pensar em nós mesmos como Júpiter. Vamos lá. Será que a gente, em relação à nossa própria vida, a gente sabe administrar o tempo? Olha aí. Será que a gente sabe, de repente, compreender, de acordo com todas as experiências que passamos, que tudo tem o tempo certo para ocorrer, que não adianta eu acelerar demais. Olha aí o que é a retrogradação de Júpiter. Não adianta eu acelerar demais, porque depois eu não tenho freio, freio é o Saturno, né? E Júpiter a aceleração, como também não adianta eu não querer acelerar, ficar desmotivado, e a força do freio muito mais atuante na nossa vida e tudo não anda, tudo fica travado. E isso acontece ininterruptamente na nossa vida. Então esse é o primeiro grande questionamento. Será que você está acelerando demais ou acelerando de menos? Que poderíamos colocar diretamente como duas palavras. Você está de repente ansioso, tudo é para ontem, não, mas eu preciso disso para agora, ou de repente você está ali todo desmotivado, não está nem aí, deixa as coisas rolarem. Tudo isso vem impactar a partir de hoje, exatamente hoje, onde nós temos a retrogradação de Júpiter, mas isso ao mesmo tempo, deixa eu mostrar o mapa aqui para vocês. Isso faz com que nós tenhamos a liberação de outra energia. Olha que bacana. Aqui, ó, dia 4 de setembro. Quando a gente olha, ele está estacionário. Quer ver? Está aqui. Estão vendo ali embaixo? Está escrito longitude, 15 graus de touro, que é o posicionamento de Júpiter aqui. Ele está onde? Ó? Ele está no finalzinho, você vê o ST, que significa estacionário. Então agora, exatamente, segunda-feira, dia da postagem, ele puxou o freio de mão. Aí vem esse questionamento, e aí, ansiedade ou letargia? Como é que está isso? E ele está em um signo de terra. Lembrando sempre que tudo que eu falo aqui, né, eu vou citar alguns signos, é para todo mundo. Mas para o meio do vídeo, eu chego e eu converso e faço o desenvolvimento da mandala no sentido da projeção dos signos, no sentido pessoal para todo mundo, tá bom? Então vamos lá. Ele está em touro. Touro é um signo de terra. E esse signo é o quê? Ele é regido por um planeta. E qual é o planeta? Vênus, que acaba de deixar a sua retrogradação exatamente hoje. Aí a gente fala, será que isso é por um acaso? Não, não tem acasos. Então Júpiter entra na retrogradação. E no mesmo dia, sendo que ele está em um signo regido por Vênus, Vênus começa a andar direto, aí existe alguma reflexão em relação a tudo que nós devemos trabalhar. Vamos lá, vou colocar o meu ponto de vista de forma prática para todo mundo aqui. Então todo mundo entendeu que quando Júpiter entra em retrogradação, nós temos que aprender a administrar o nosso tempo. Nós precisamos aprender a não sair por aí cheio de ansiedade, mas também a gente não pode dar uma parada. O verdadeiro sentido
é justamente a gente compreender com essa retrogradação como a gente administra a nossa energia pessoal em relação às experiências. E ele está, novamente demonstro aqui para vocês, ele está em Touro e Touro é regido por Vênus. E Vênus, que está aqui em Leão, começa a andar direto depois de aproximadamente 40 dias. O que representa isso? Se nós soubermos administrar o nosso tempo, com esta revisão jupiteriana que se junta a várias outras retrogradações, já vou falar sobre isso, e a força do Vênus andando direto em um signo que firma em nós toda essa possibilidade, toda essa energia de sabermos quem somos, a receita no sentido de reflexão se torna simples. Não adianta trabalharmos a aceleração ou freio demais. Na verdade, nós temos que trabalhar o meio do caminho, firmando quem nós somos através das verdades do nosso coração. Quer ver o sentido prático direto? Vamos supor que você está numa situação de um relacionamento. Um assunto que realmente está associado diretamente à energia venusiana. Aí, de repente, nesse relacionamento, você está achando que o relacionamento não está indo para frente, está parado, e você começa a exercer uma pressão em relação à pessoa que você está se relacionando, ou mesmo a pessoa gostaria que você se envolvesse mais e você está ali se segurando. Isso é o Júpiter, porque você, de repente, não está administrando essa energia de fazer valer a pena no relacionamento o seu otimismo de estar nele. E como o Vênus está em um signo onde devemos firmar quem somos, tudo que a gente vive, segundo a minha visão, sempre sujeito a erros e enganos. Se estamos ansiosos ou se estamos letárgicos, cara, não adianta a gente pegar a situação em si, com este posicionamento, e colocarmos ela como culpada ou, de repente, pessoas que estão envolvidas como culpados. A culpa é nossa. A gente teve toda a possibilidade de revisar o que realmente queremos, como a gente apostava que aquilo ia dar certo, que ia dar tudo bem, tal, e etc. E agora, de repente, não está fluindo. Cara, primeiro ponto, analisa você. Isso que representa, vou mostrar aqui, ó. Olha o Vênus aqui, ó. Ele estava retrógrado, olha ele andando direto aqui agora. Ó, estão vendo que ele está seguindo? O Mercúrio está retrógrado até o dia 17. Mas olha o Vênus andando aqui, ó. Olha o Vênus andando. Então, o que representa isso? Que todos nós temos essa possibilidade agora de colocar tudo em ordem. Como assim tudo em ordem, Newton Schultz? Vamos lá novamente. Quando um planeta ele fica retrógrado, ó, ele está andando no seu sentido normal, como se fosse minha mão aqui, ó, pegando como ponto o microfone. Ele vai, aí de repente ele faz a sua retrogradação. Ele parte desse ponto que eu estou aqui, ó. Ele faz a sua retrogradação. Agora o Vênus, que é o regente deste Júpiter retrógrado, ele vai passar exatamente no ponto onde ele fez toda a revisão. Então nós temos a capacidade, a partir dessa semana, de revisar todos os pontos que nós conseguimos observar nestes 40 dias de retrogradação de Vênus, e agora sim a gente parte para fazer as coisas. Por isso que eu falei muito no vídeo da semana passada, para todos os signos, segura a onda, a partir da semana que vem você age. Vocês estão compreendendo? Porque na retrogradação você observa tudo o que está acontecendo. E aí, quando o planeta retorna para o movimento normal, antes dele chegar daquele ponto que ele parou a sua retrogradação, agora ele fala, bom, então eu voltei, olhei, vi tudo que não está legal, agora eu vou arrumar. Quer ver como eu explico isso facilmente para você? Você entra na sua casa, aí você vai até o seu quarto, um exemplo, e passando, né, pela sala, passando pelo banheiro, passando pela cozinha, aí você chega no seu quarto, exemplo. Aí você fala, nossa, como está bagunçada essa sala. Olha quanta coisa para tudo quanto é lado. Aí o banheiro, nossa, olha o banheiro tá sujo, tal, etc. Passa pela cozinha, a mesma coisa. Aí você chega no seu quarto. Aí você tira a roupa que você tava, coloca aquela roupa à vontade que você fica em casa. Aí o que você fala? Agora eu vou ali, vou arrumar tudo que eu vi que não estava legal. Acho que agora ficou simples, né? Tudo isso está sendo propiciado para nós agora através dessa movimentação.
Mas essa movimentação tem que ter o seu tempo. O que é o seu tempo? É exatamente o Júpiter que entrou na retrogradação aqui. Seria novamente no mesmo exemplo, os meus exemplos bem loucos, mas é uma forma de entender, né? Você, nossa, eu tenho que arrumar essa sala, essa cozinha e tudo em um minuto. Cara, aí você faz tudo de qualquer jeito. Aí você chega, você deixa tudo um monte de bagunça ainda que você deveria ter feito e não fez. Isso são essas revisões que eu vou apontar agora em relação a nós mesmos. Então essa energia ela vai passando, você vai arrumando tudo de qualquer jeito, acha que arrumou e não arrumou. Ficaram coisas ali. Assim como também você sabe que você tem que arrumar isso, porque de repente você vai receber alguém na sua casa, e você chega e você fala, quer saber, eu não vou arrumar agora não, as pessoas vão chegar só daqui 1 hora, aí você senta ali no sofá da sua casa e vai tirar um cochilo, sabe, não tá nem aí. Isso é o Júpiter retrógrado. Quando você acorda, meu Deus, faltam 5 minutos. Aí você vai ter que fazer tudo correndo, por causa da sua letargia de não ter feito o que tinha que ter sido feito em um momento correto. Isso é o Júpiter retrógrado. Eu acredito que este exemplo, essa historinha que eu criei agora, você pode aplicar na sua vida, seja qual for a experiência, trabalho, carreira, saúde, relacionamento, parte financeira. Todos nós tivemos a oportunidade de observar neste praticamente 1 mês e meio de retrogradação de Vênus, tudo que de repente não batia como verdade dentro de nós. Isso é a retrogradação de Vênus em Leão, que passou por Lilith. Todo mundo que me acompanha aqui sabe o quanto eu fui alertando as pessoas em relação a este posicionamento astrológico que nós deveríamos estar atentos. Agora, com a energia do Vênus andando no mesmo dia, cara, não existe coincidência, no mesmo dia que o Júpiter fica retrógrado em um signo que é regido por Vênus, aí a gente tem que tomar cuidado. Por isso que eu citei esse próprio exemplo da letargia e também da forma de nós sairmos correndo. Seria como se fosse, olha, vamos lá, é touro, cara. Imagina o touro enfurecido. O que ele faz? Cara, não tem para ninguém. Ele sai passando por cima de tudo e vai atrás do que importa e deixa um monte de sequela por aí. Como também ele pode ficar paradão, não tá nem ali, preguiçosão. Tudo isso pode ser questionado, e sendo que ele está em um signo de terra fixo, que é a energia que modula touro, tudo que estiver cristalizado, enraizado, trabalhando esta expansão jupiteriana que entra em retrogradação agora, você vai começar a sentir demais. Porque observem quantas retrogradações. Olha aqui, ó, é só ver o Rzinho no final aqui, ó. Se nós olharmos, ó, Plutão, ó, o Rzinho no final ali depois do 48 à direita, retrógrado. Saturno, retrógrado. Netuno, retrógrado. Urano, retrógrado. E agora o Júpiter retrógrado. Os únicos, e tem o Mercúrio também retrógrado, quase que eu esqueci dele, né? Cara, praticamente todo mundo retrógrado. Sol e Lua nunca estão retrógrados. Marte está andando para frente e a partir de hoje, nós temos o Vênus também andando no sentido direto. É muita revisão, gente. Quantas pessoas podem estar sentindo uma pressão muito grande com essas retrogradações e agora com esse Júpiter aí, com Vênus andando, vai querer sair por aí. Não, agora eu vou resolver tudo. Cara, mas você tem que achar o seu tempo novamente. Para mim, essa expansão jupiteriana, ela só funciona se ela trabalha legal com Saturno. Quer ver? Vou mostrar de novo aqui, estou voltando direto para o mapa, né? Observem que a própria figura do Saturno é como se fosse o Júpiter ao contrário, assim como o Júpiter ao contrário, se você virá-lo, ele se torna Saturno. São dois planetas que atuam diretamente no nosso inconsciente individual. Como eu falei, o Júpiter é o acelerador e a energia do Saturno é o freio. Então, seria como se nós andássemos com estas forças não equilibradas ou harmonizadas. Por isso que eu falei, acelera demais, não tem freio. Na hora que vai querer frear, cara, vai bater. Ou anda com o pé no freio e não acelera nada, e o carro fica todo meio parado e não vai direitinho. Essa é a nossa vida com todas essas retrogradações que atuam principalmente no sentido do inconsciente. Isso que eu gostaria que todos entendessem. Como assim no sentido do inconsciente? Vamos lá.
O consciente é aquilo que a gente vê, tá na minha cara aqui, exemplo, eu tô com esse papelzinho aqui, ó, tirei ele daqui, coloquei aqui. O inconsciente é o porquê que eu vou mexer nesse papelzinho. Que tipo de energia, que tipo de vibração está dentro de mim que faz com que eu tenha a necessidade de mexer nesse papel. Na nossa experiência é assim. De repente você está na sua casa, você está tranquilo, você está no seu trabalho e você está pensando, você está meditando em relação a algo que não está diretamente na sua cara. Isso é o seu inconsciente que está trabalhando com você, os seus valores internos, que através de tudo que você passou, que você tem como memória, ou mesmo como anseios, olha que é o mesmo tópico. Aí você começa a meditar até que você toma uma decisão. Quer saber? Vou mandar um WhatsApp. Ah, não, eu vou lá falar com alguém. Aí você atua de uma forma totalmente inconsciente. Então, o inconsciente seria praticamente aquele que rege o consciente. Mas, se a gente não entende como trabalhá-lo, aí a coisa fica complicada. A própria realidade do dia a dia, do cotidiano, que a gente utiliza através da nossa força do consciente, não flui. Então é um momento que todos nós podemos ser pegos. Sabe aquela coisa, tipo, você tá num cinema. Hoje eu tô cheio de exemplos malucos, né? Você tá no cinema, cara, no sentido consciente, o que você deveria estar fazendo? Assistindo o filme. Mas quando você vê, você está pensando em outra coisa, você já até esqueceu, nossa, perdi, caramba, me desconectei, e aí, o que aconteceu ali? Por quê? Porque você foi dominado por uma energia, por uma vibração que tirou você daquele foco. E tudo isso pode acontecer de uma forma extremamente intensa nessa semana, porque agora eu entro diretamente na astrologia, no sentido de aplicação através da movimentação astral, e vocês vão perceber que existe um jogo que envolve Mercúrio retrógrado, o Sol e o próprio Júpiter, que para mim é a bola da vez, que eu acredito que todo mundo compreendeu o primeiro momento dessa nossa reflexão semanal aqui, de como atuar com essa força. Lembrando que esta energia jupiteriana, ela vai até exatamente o final do ano, cara. Ou seja, Júpiter ele fica quase 5 meses retrógrado, 4 meses, de 4 a meio ano, cara. Então ela vai até dia 31 de dezembro, olha isso. Quando a gente comemorar o ano novo profano, né? Porque para mim o ano novo real astrológico, você solta uns rojões. Eu também não curto isso, mas só no simbolismo aqui na brincadeira, você fala, pô, o Júpiter vai deixar a retrogradação. Aí vem aquela coisa, né? Ah, então agora tudo vai andar. Vai andar nada. Se você não fizer o trabalho dele agora, as coisas não fluem. E conforme eu for vendo esta movimentação, eu trago para vocês aqui as dicas. Mas agora vamos entender o que eu quero demonstrar para vocês em relação ao Mercúrio retrógrado que está aqui, o próprio Sol e a energia de Júpiter. Olha que legal. Vou até abaixar aqui a minha imagem para que todo mundo veja através dos aspectos aqui, ó, o que representa isso. Então todo mundo entendeu, a semana começa com o Júpiter entrando na retrogradação e o Vênus começa a andar. E a energia que rege esse Júpiter é a energia de Vênus, que representa tudo isso que eu comentei com vocês, né? Agora olha aqui, a gente começa a semana com a energia direta do Mercúrio, estão vendo esse triângulozão aqui, bem em ênfase aqui, ó, pode ver que ele está em ênfase. É o Mercúrio com o próprio Júpiter, e o Mercúrio está retrógrado. Olha esse tração azul aqui. Então seria mais ou menos assim, ó, o Júpiter inicia sua retrogradação e o Mercúrio que está retrógrado, ele fala assim, e aí Júpiter, vamos começar a expandir toda essa força do inconsciente das pessoas para que tudo que estiver mal resolvido aí dentro, enraizado, tudo possa ser demonstrado para que eu, Mercúrio retrógrado, demonstre no seu dia a dia o que não está legal. Então esse é o primeiro passo da semana. É a retrogradação do Mercúrio impactando diretamente a retrogradação de Júpiter. O que representaria diretamente isso como primeiro passo? Está acontecendo agora, dia da postagem do vídeo. Se de repente você está vendo o vídeo depois, não tem problema. Analisa como que foi o início da sua semana. É assim, tudo que não estiver legal no dia a dia, quando você vê, você não está conseguindo focar a sua energia ali porque você não tem conteúdo.
É tipo assim, vem um problema de repente no trabalho, aí você fala, caramba, como é que eu vou lidar com isso? É o Mercúrio falando, tá vendo como tinham coisas ali que já há um bom tempo eu tô falando para você, vai, arruma, e agora você vai querer sair correndo? Aí é o Júpiter falando, e agora, como é que eu trabalho com isso? Você está entendendo? Então é normal nesse início de semana a gente sentir esse tipo de força, um tipo de cobrança de coisas que a gente não vai se sentir preparado para administrar algo que é extremamente importante na experiência. Agora vamos na sequência aqui, olha que legal. Vocês viram aqui esse foco, aí a gente segue a semana. Aí essa energia, olha, logo depois, isso será quarta-feira, dia 6, observem aqui, ó. O Mercúrio ele vai andar e ele vai se encontrar diretamente com o Sol. Olha aqui, ó. Seguindo, dia 5, dia 6, nós temos Mercúrio retrógrado extremamente alinhadinho aqui com o Sol. Olha aqui, ó. Aquele aspecto que envolvia aquela força jupiteriana já perde o seu destaque. Quem começa a formar é o próprio Sol, que faz uma conjunção exata com o Mercúrio retrógrado. O que representa isso? Vamos voltar para cá. Então, inicialmente na semana, a gente pode entrar em xeque em relação a experiências importantes. Tipo assim, pô, eu tenho conteúdo? Dá para seguir adiante? Cara, isso é absolutamente normal. Se você sentir essa pressão, o que eu recomendo para você? Se você tiver oportunidade, como uma energia de inconsciente, conforme eu falei, com todas essas retrogradações, são processos lentos. Por mais que pareça, não, tem que resolver isso agora, você está entrando na roubada do Júpiter. Ou você fala, não estou nem aí, deixa para lá, também está entrando nessa roubada. Com essa energia correspondente à força do Mercúrio retrógrado alinhadinho, quarta-feira com o Sol, você vai começar a ter as respostas. Isso que é o Mercúrio retrógrado mergulhando no coração do Sol. E isso é fácil de entender. Olha o que eu vou falar para vocês agora. É tipo assim, né? Até o exemplo, isso tem na própria internet. Você tem uma fonte de calor, é o Sol. Você está se aproximando dessa fonte de calor, você vai se sentir queimado, cara. É o que está acontecendo no início da semana com esse Mercúrio retrógrado conversando com o Júpiter. Olha, eu vou demonstrar tudo de uma forma bem clara. Mas quando ele forma o alinhamento perfeito, essa sensação de calor passa. Então o Mercúrio ele entra no coração do Sol, passa essa sensação de desconforto e poderíamos dizer o quê? Você tem uma revelação. Olha que lindo o jogo astral dessa semana. Depois eu faço, tem muita gente que não gosta, mas eu dou aquela revisadinha para você pegar todo esse monte de informação que eu passo aqui e você colocar de uma forma prática na sua vida. Então, quando o Mercúrio ele se alinha perfeitamente com o Sol, para aquela sensação de calor. Seria como se todas aquelas situações que estão, de repente, oferecendo uma pressão, que estão mexendo com o seu inconsciente, ele entra no coração do Sol, retrógrado, e ele fala assim para o Sol, vamos lá, Sol, passa para mim todas as informações que eu preciso, porque daqui a pouco, e vocês vão ver que é o terceiro passo, ele sai desse alinhamento perfeito com o Sol e forma o Sol um aspecto maravilhoso com o Júpiter. Então, olha como os três trabalham essa semana. Então, na quarta-feira, o que você faz com o Mercúrio Casime? Para você entender, é assim, é como você está sentado no olho do furacão e você vê tudo rodando, mas você não está sendo impactado pelo furacão. Você tem a oportunidade de observar tudo que está passando ali no furacão, que são diretamente as nossas experiências. Então, quarta-feira é um dia de revelação. Quarta-feira nós temos a possibilidade de enxergar aqui, com esse alinhamento perfeito, tudo que nós precisamos receber como informação, porque logo na sequência, olha que bacana aqui, ó, o Júpiter e o Sol, ó, logo na sequência, isso será praticamente no dia 8, o Sol que vai formar um aspecto maravilhoso com esse mesmo Júpiter retrógrado após o Mercúrio ter passado ali e ter recebido, através dos influxos solares, a iluminação de tudo que a gente precisa fazer em relação à nossa vida e às nossas experiências. Então,
Esta é a grande orquestração astral da semana que nós precisamos estar muito atentos. Então, agora, depois da explicação, que todo mundo bem sabe aqui, eu gosto de primeiro mostrar e explicar o que está acontecendo, eu vou fazer aquele resumão, colocando de uma forma bem direta e prática para que todo mundo entenda. A semana começa com a liberação do Vênus retrógrado que rege a energia do signo que o Júpiter inicia sua retrogradação. Então, não entre, como naquele exemplo que eu falei, na letargia ou na ansiedade. Você fala, opa, estou sentindo que aqui eu estou sendo cutucado para ter que fazer alguma coisa. Cara, eu vou fazer no meu tempo, mas no tempo certo, caminho do meio, sem exagerar e sem deixar para lá. Então veja no seu tempo, deixa eu ver qual é a prioridade hoje, segunda, terça-feira, deixa eu ver o que eu faço. Eu não vou ser dominado por essa energia que eu sinto que chega em mim agora, que eu tenho que resolver isso, que venha de fora ou que brote de dentro de você. Isso é absolutamente natural. Aí essa energia que representa diretamente o Mercúrio retrógrado formando uma fluência com esse Júpiter, que dá esse tipo de pique de aceleração ou de falta de entusiasmo de fazer as coisas. É o exemplo da pessoa que entrou em casa e vê que tem tudo para arrumar. Faça no seu tempo, mas no tempo certo. Aí depois, na quarta-feira, esse Mercúrio retrógrado ele entra no coração do Sol. É um dia de revelação. Na quarta-feira, todos nós vamos ter, seja qual for a experiência que você esteja vivendo, a gente vai ter uma possibilidade incrível de observar com clareza como a gente pode administrar. Ah, eu preciso desse tipo de conhecimento. Ah, percebi que essa pessoa que pode trazer um caminho para mim refletir, chegou em mim, mandou uma mensagem, quer conversar comigo. O próprio universo, ele vai te colocar no centro de onde você tem que estar, por isso que é o Sol, que é o centro do nosso sistema, e vai passar para o Mercúrio todas as informações que ele precisa revisar. E não se esqueçam, o Vênus está andando. Então a gente já tem que dar um primeiro passo para ajeitar tudo. Aí depois, na sequência, já indo para o final de semana, o Sol que passou todas as informações para o Mercúrio, fala para Júpiter, está aqui, ó, todas as soluções, vá, faz, aconteça, junto com esse Mercúrio retrógrado que você conversou essa semana, e pega agora o final de semana e coloca tudo em ordem. Dá um jeito na sua vida, mas agora com ações. Arregaça a manga, vai lá, faz, toma suas atitudes, vê quem está realmente contigo, quem não está. Tudo isso deve ser visto por nós, porque a energia dessa força, olha aqui, ó, representa diretamente o elemento terra. Ó, Mercúrio retrógrado em Virgem, que é um signo de terra. O Sol está ali iluminando o Virgem também, que é um signo de terra. O Júpiter retrógrado a partir dessa semana está em um signo de terra, mas o Vênus que está andando, ele está em um signo de fogo, que representa a nossa iniciativa de realizar. Então, com isso, todo mundo conseguiu ver que nós temos a possibilidade de realmente arrumar tudo. Só que a gente tem que expandir, conforme o tema que eu coloquei aqui, as soluções. Não adianta ficarmos presos em problemas, porque quando a gente pega o desafio, que é como eu prefiro chamar, né? Mas a gente colocou problema aqui para que todo mundo entendesse que é uma semana extremamente importante. Quando a gente fica, principalmente com esse monte de planeta em signos de terra, a gente encara o desafio e vê o problema que a gente precisa solucionar, a gente pode ficar preso ali, condicionado, naquela força do elemento terra e perde exatamente a sintonia com tudo que está acontecendo ao redor. Então você fica totalmente enclausurado, preso ali naquela força, e você não vê a solução, você só fica preso no problema. Por isso que o Júpiter retrógrado ele fala, amplie essa solução. Você enxerga o problema, mas você terá a possibilidade, com toda essa movimentação, principalmente no meio da semana, do Mercúrio retrógrado junto com o Sol, você terá a possibilidade de enxergar o caminho a partir do final de semana, você pega essa energia e expande as suas soluções. Não fica preso só no seu mundo. Por quê? Porque eu asseguro,
para as pessoas que estiverem conectadas, que ficarem ligadas em relação a todo esse movimento, o universo se encarregará, pelo fato de você estar sintonizado com tudo, ele vai te trazer as mensagens através de pessoas, através de informações, através de situações, para que seja qual for o tipo de experiência principal que você está passando. Isso vai chegar nesse final de semana, mas você tem que fazer aquele trabalho anterior. Não agir de uma forma apressada ou muito lenta no início da semana, escutar as revelações no meio da semana e a partir da sexta-feira e o final de semana, com tudo que você receber de informações, aí você parte de repente para resolver, ampliando as soluções de tudo que você está vivendo de uma forma legal, mas tem que fazer e acontecer. Lembra disso, a ênfase do elemento terra, mas tem a liberação de Vênus em um signo de fogo. Tem que inflamar dentro de você entusiasmo, acreditar em ti, tipo, o erro é meu, não vou ficar mais culpando os outros e agora eu resolvo a minha vida de vez. Então, desafios, problemas, cuidado, cara. Tudo depende de como nós encaramos os desafios. Se você parar para pensar, não tem essa, vai ser como eu sempre falo, e vou repetir aqui quantas vezes forem necessárias, por mais que muitas pessoas não gostem. Cara, não adianta você ficar pensando naquilo, vai ser ruim para todo mundo, vai ser bom para todo mundo. Cara, o mundo exterior ele é reflexo do que você é dentro. Você pode ver que muitas pessoas, ou seja, para a gente, todo mundo, está vivendo essa energia transformacional que envolve o planeta de uma forma geral, mas cada um encara isso de uma forma. E a forma que você pensa, esse é o problema do Vênus andando aqui também, ó. Quero colocar aqui para que vocês entendam. Ele está no signo da autoafirmação, que se estiver mal conectado, essa energia faz com que você fique preso nas suas teimosias, que você imponha a sua visão em relação ao que você quer que aconteça, e você não está ligado ao todo, você está ligado só ao seu próprio umbigo. Por isso que falam, obviamente, estou falando isso é para todo mundo, que a força de Leão pode trazer o egocentrismo. Muito cuidado com isso. Eu acredito que ficou bem legal a forma de todo mundo aprender a lidar com esse tipo de força nessa semana, né? Agora, o que eu vou mostrar aqui para vocês? Eu vou mostrar, como eu sempre faço toda semana, o movimento lunar, que traz para nós sempre a possibilidade de reflexão para que a gente se adapte em relação a toda essa movimentação durante a semana. Lembrando que temos o pico da segunda, da quarta e também da sexta, olhando para o final de semana. O que nós temos aqui? Ó? Nós temos exatamente a lua cheia até o dia 6, que eu já falei que o dia 6 é importantíssimo porque é o momento onde o Mercúrio vai mergulhar no Sol e vai trazer todas as informações. Depois vem a lua minguante, que a lua minguante, para mim, como eu sempre falo quando ela chega, representa sempre um momento de assimilação. A lua minguante, eu tenho que repetir, mas é a melhor forma de todo mundo entender. É o fruto que amadureceu. O fruto amadureceu, o que você vai fazer? Cara, eu vou colhê-lo. A folha secou. O que a árvore faz? Deixa ela ir embora. Tudo representa a compreensão. Então nós temos até a quarta-feira, que ainda é a lua cheia, nós temos a possibilidade de enxergar tudo e a partir da quarta-feira começa o momento de compreensão. Onde a partir da sexta-feira, com esta compreensão, não é porque é lua minguante eu não vou fazer nada, ficar com isso na cabeça não tem nada a ver, já pensou? Chegou o quarto minguante, então deixa eu ficar 7 dias trancado dentro de casa. Isso não tem o menor sentido, cara. Cura a tua alma. Trabalha com todas as informações que você receber, a possibilidade de você expandir soluções na sua vida. Isso que representa esse influxo. Então vamos ver o dia a dia da Lua agora em relação ao mapa da semana para que todo mundo possa atuar com esta força vibracional. Vamos lá. Nós temos aqui a força lunar inicialmente começando a semana aqui. Olha como ela starta exatamente o ponto de tudo que a gente está falando agora. Vou citar signos, mas novamente falo para todo mundo. Daqui a pouquinho a gente já inicia a parte da projeção pessoal. Olha aqui, a lua cheia, na fase cheia ainda,
conjunta com Júpiter, cara. Olha que lindo, olha que maravilhoso isso. E essa energia estará ativando exatamente aquele ponto do Mercúrio retrógrado junto com Júpiter. Então a Lua fica aqui dia 4 e também dia 5 até o final da tarde. Olha aqui, ó. Ela passa por Urano, que também está na retrogradação, e o Júpiter que iniciou a sua retrogradação. Então, o que a gente faz segunda e terça-feira com a nossa adaptabilidade? Cara, é o momento da gente achar o nosso tempo, como eu falei, mas agindo com firmeza em relação a essa decisão. Isso é a égide de Touro. Não adianta você falar, não, a ansiedade não vai me pegar. Mas você fala, a ansiedade não vai me pegar, mas deixa eu sair correndo e fazer tudo. Cara, você não está entendendo o influxo astral da Lua que está em Touro aqui. Isso dia 4 e dia 5. Vocês compreenderam? Passando por cima dessas duas retrogradações. Como também, não é para eu sair correndo, então deixa eu ficar dormindo o tempo inteiro. Tô cansado, não tô nem aí. Cara, que isso? Deixa de ser preguiçoso. Acha o seu tempo, e isso já foi extremamente explicado, de acordo com a minha visão, sempre sujeito a erros e enganos, no início do nosso bate-papo. Quando chegar dia 5 à tarde e também dia 6, olha, a Lua já na fase minguante a partir do dia 6, ela chega em Gêmeos. E ela fica aqui também boa parte do dia 7. O que representa a Lua minguante em Gêmeos dia 5, 6 e 7? Dia 6, ó, vou até voltar aqui, ó, é o dia que o Mercúrio está coladinho, retrógrado, com a força do Sol. E a Lua está em Gêmeos. E adivinha por quem que Gêmeos é regido? Por Mercúrio. Então, mais do que nunca, a própria força lunar atesta tudo que eu estou falando, as informações que chegarão para nós dia 6, quarta-feira. Basta você ficar ligado, você vai ver que parece mágica, cara, mas não é mágica. A gente só está decodificando o movimento astral. E Gêmeos é o signo da comunicação, da expressão. Então, nesses dias, principalmente dia 6, mas dia 5 também, e boa parte do dia 7, fique atento em relação a todas as informações. Você quer uma dica preciosa? Aí sim, você trabalha com a Lua minguante. Fale menos e ouça mais. Olha aí, de novo. Fale menos e ouça mais. Aí você dá a oportunidade da informação chegar para você. Vocês entenderam que sacada legal que eu dei para vocês agora? O regente, que é o Mercúrio, está retrógrado e dentro do coração do Sol. Se você ficar aqui fazendo um monte de barulho, quer saber, vou falar, vou isso e vou aquilo, cara, você está agindo contra a própria proposta da Lua minguante, regida por essa força do Mercúrio retrógrado casime, como alguns falam, que na tradução é no coração do Sol. Aí essa energia segue. Aí começa a chegar o final de semana. Quando chegar dia 8, a Lua chega em Câncer, que representa exatamente o seu domicílio. Quando a Lua minguante chega em Câncer, nós temos que ter muita atenção em relação a toda a movimentação astral que está acontecendo, porque os nossos sentimentos se tornam proativos. Como assim proativos? Tudo que você trabalhou com a velocidade de resolver as coisas, todas as informações que foram dadas para você, se você foi esperto e ouviu mais e falou menos, aí os sentimentos começam a se tornar fortes. Sabe, tipo assim, nossa, olha que decepção, como também o contrário, nossa, que informação legal que eu recebi para eu ativar esse projeto. Toda essa energia, também como é fase minguante, ela deve ser controlada. Então, o que eu recomendaria com esta Lua em Câncer? Olha, principalmente, olha aqui, ó, dia 8, sexta-feira, que é quando eu falo que a gente tem que começar a agir. A Lua minguante estará com uma quadratura perfeita com Marte em Libra, que a gente falou a semana passada, né? Cuidado para não se relacionar com qualquer pessoa no sentido de brigar. Agora que eu descobri essas informações, vamos resolver isso. Então, cara, segura a onda das suas emoções. Aí a Lua vai seguindo, no dia 9 ela continua em Câncer. Quando chegar o dia 10, ela já pula para a força de Leão, que será tópico da semana que vem, onde ela vai se encontrar com o Vênus na sua retrogradação. Então, este é o movimento lunar, onde eu trouxe aqui, de acordo com os dias, a possibilidade de todo mundo refletir,
para que a gente possa utilizar de uma forma legal em relação à nossa vida e, como eu sempre brinco aqui com vocês, para que a gente não entre em roubadas. Então, uma semana linda, maravilhosa para que a gente receba essas informações, para que a gente ache o nosso tempo e finalmente a gente comece a agir. E lembre-se, é Vênus deixando a retrogradação, seguindo as verdades do nosso coração. Agora a gente entra naquela parte do vídeo onde nós vamos trabalhar a energia para os 12 signos, onde nessa semana nós trabalharemos diretamente a força do Júpiter, que inicia a sua retrogradação sendo impactado diretamente pelo Mercúrio retrógrado e também pela força do Sol. Antes de fazermos o desenvolvimento, como eu sempre faço toda semana, eu sempre aviso todo mundo, você pode utilizar tudo que nós vamos falar agora para os 12 signos, para o seu signo solar, para o seu signo ascendente, para o seu mapa inteiro de acordo com o conhecimento astrológico que você possui. Caso você conheça o seu signo ascendente também, junto do seu signo solar, eu recomendaria o seguinte, que você fizesse um mix. Trabalhe o seu signo solar como aquela força, aquele impulso de todos os seus desejos, suas vontades. E a energia do ascendente é o primeiro passo, é a força de realização para você conseguir chegar onde você almeja. Em relação a tudo isso que conversamos, com a força do Júpiter retrógrado, quem é o primeiro signo da semana? Os taurinos. Taurinos, vocês que recebem, vocês que recepcionam a força do Júpiter retrógrado. E o seu regente, que é Vênus, a partir dessa semana ele está no seu movimento direto. Então é um momento muito interessante para você deixar crescer a sua luz. O que representaria você deixar crescer a sua luz? Todas as informações que você receber, procure expandir o lado da solução no seu ser. Você tem essa capacidade incrível a partir dessa semana. Como que se você tivesse uma soltura vibracional, sabe? Você começa a sentir que as coisas começam a fluir. Muitas vezes, quando a gente está, muito imerso em desafios pesados, a gente não consegue enxergar isso. Mas eu recomendaria para você, segura um pouco qualquer ansiedade que estiver presente aí e deixa a sua luz brilhar, sabe? Dá uma pausa e você fala assim, deixa eu ver que tipo de caminho, deixa eu ver que tipo de solução chega para mim. E a partir daí, como que você pode expandir essa luz? Você parte diretamente através da sua iniciativa para que aquela situação que de repente você está um pouco complicado ou vivendo um desafio, possa ter uma fluência. Então, está tudo em vocês. Se você souber controlar, achar o caminho do meio, observar com calma, mas ao mesmo tempo você ter a atividade proativa de observar com bastante cautela tudo que chega para você como informação, você vai saber despertar essa luz e você mesmo como um farol, tendo a sua iniciativa, você vai começar a enxergar o caminho que realmente você deve percorrer, seja qual for o tipo de experiência. Lembre-se, o seu regente, que é a força do próprio Vênus, a partir dessa semana, começa a andar de uma forma direta, onde você terá a possibilidade de arrumar tudo que você enxergou que não estava legal, seja a luz, através da sua consciência e da forma de você encarar toda e qualquer experiência que esteja precisando da sua energia pessoal. Junto da força dos taurinos, nós temos 2 signos de terra que também podem ter uma fluência incrível a partir dessa semana, mesmo com esse Júpiter retrógrado, e trabalhar a sua própria luz. Estou falando de quem? Estou falando agora dos virginianos. Virginianos, o regente de vocês, que é Mercúrio, que está em retrogradação, nessa semana ele se encontra com o Sol e ele forma aspectos fortíssimos com esse Júpiter retrógrado. É uma semana que eu recomendaria de uma forma muito intensa para todos vocês, virginianos. Procure trabalhar a sua luz no sentido de seguir o que o seu coração manda você viver nas experiências. Aprenda a se valorizar. A grande luz, a expansão da luz está em você enxergar essa luz em ti. Ou seja, se você está numa situação onde você de repente recebe a informação nessa semana que ali você não é valorizado,
que ali as pessoas não reconhecem quem realmente você é, seja qual for o tipo de experiência, isso é um alerta. Então a grande influência é tipo assim, não adianta mais eu gastar a minha energia ali, porque ali eu não sou valorizado. Ali eu não percebo que de repente as pessoas conseguem enxergar esse potencial de luz que está em todos, inclusive em mim, então eu não vou gastar mais energia com isso. Então você pode receber essa informação. Como também você pode receber informações de pessoas que realmente falam, pô, você tem uma luz incrível, você tem uma criatividade, você tem valor pra caramba. Então, tanto no sentido de influência como desafio, possivelmente as revelações chegarão de uma forma muito intensa para vocês, porque vocês estão com a energia do Sol. Se você ainda está no inferno astral, não importa. O Sol já está na sua égide astrológica e já está chegando as informações que você precisa. E com o Mercúrio retrógrado aí, tudo que de repente não for legal, que não te valoriza, que não deixa você, sabe, trabalhar o potencial de luz presente que está dentro de ti, que não te valorizam, essas pessoas irão se denunciar. Assim como também situações. Mas o lado bom também acontece. E quem realmente te valoriza, você também poderá enxergar com clareza. Então aprenda a colocar a força do seu coração naquilo que realmente vale a pena. Eu acredito que a dica ficou bem legal para vocês, né? Agora, o último signo de terra, que também trabalha essa energia no sentido de fluência. Agora nós falamos com quem? Falamos com os capricornianos. Capricornianos, vocês que estão com o Plutãozão retrógrado aí, o seu regente, o Saturno, continua na retrogradação também, então muitas revisões estão em jogo. O que eu recomendaria para vocês a partir dessa semana com o Júpiter retrógrado? É o momento de você procurar explorar novos horizontes. Se você ficar bastante atento em relação às suas experiências principais, essa semana é como se aparecesse um solzão que iluminasse coisas ou horizontes que você não enxergou anteriormente. Olha que bacana. Então é o momento de você aproveitar essa fluência de Júpiter para você falar, pô, aonde que eu coloquei muito a minha força e ali estava tudo cheio de neblina, mal resolvido. Nossa, olha que caminho maravilhoso que se aparece agora para mim. Então essa energia do Sol em um signo de terra, com a força justamente presente do Mercúrio retrógrado, cara, tudo que de repente está muito embrulhado na sua situação, que de repente bloqueia a sua luz interior para você seguir adiante, você vai enxergar todos esses grilhões. Você terá a oportunidade de enxergar tudo que te amarra, que faz com que você não expanda a sua consciência e principalmente a sua luz. Então, eu poderia resumir para vocês o seguinte: é uma semana de você observar vários caminhos que podem se abrir, mas caminhos que expandam horizontes. Caramba, olha ali, se eu colocar a minha energia ali mais para frente, eu tenho certeza que eu colho uns frutos legais. Siga a sua intuição. Utilize todas as suas conexões, toda a sua sensibilidade para enxergar essas novas oportunidades. Porque se você fica condicionado nos grilhões, mas eu não posso me desfazer disso, cara, não é assim que você deve pensar. Eu recomendaria que vocês tivessem bastante força para se livrar desses grilhões. Não estou falando para você cortar pessoas da sua vida, não é isso que eu estou falando. Procure não deixar que elas impeçam que vocês sigam para essa libertação, para que vocês sigam para esses novos horizontes novamente, que podem ser enxergados a partir dessa semana, porque a sua luz vai crescer, porque você não gasta mais energia com essas correntes que te amarram e você vai enxergar essas novas possibilidades. Tudo está em você, você que escolhe. Continuar acorrentado em coisas que literalmente as informações dessa semana demonstram que não vale mais a pena você gastar energia com isso, ou você se liberta diretamente disso e enxerga essas novas possibilidades. Tudo está aberto com essa retrogradação que está presente de Júpiter trocando uma ideia com Mercúrio. Tenha essa coragem. Agora eu vou falar de um signo que traz essa energia a 180 graus. Nós estamos falando de quem? Estamos falando dos escorpianinos. Escorpianinos, o regente, um dos regentes de vocês, que é Marte, está em um signo de ar, que é propriamente o signo dos relacionamentos.
junto com a força do Plutão, que está em retrogradação, que também é um dos seus regentes. Observe onde você é luz em todos os seus relacionamentos, parcerias e associações. Então você terá uma possibilidade incrível de perceber quem você é e também quem as pessoas são nos seus relacionamentos. E não estou falando só na parte afetiva. Estou falando diretamente a sua troca vibracional com tudo que você levou a sério. Podem ser parcerias, associações de trabalhos, de coisas que você projetou, que são importantes na sua vida. Todas as associações e parcerias que não agregam, que de repente possam impedir a sua luz de crescer e brilhar, que de repente estão te limitando, agora elas vão começar a ser demonstradas. Pessoas, principalmente, que você fala, pô, isso aqui não me agrega nada. Estou percebendo que eu coloco a minha energia ali, ou quando existe a troca vibracional, ali não existe luz nenhuma. De repente, essas pessoas elas querem mais me desvalorizar do que me valorizar, e elas estão me aprisionando, me condicionando em situações que elas impõem. Não aceite nada que seja impositivo. Tudo que você perceber que pode o crescimento da sua luz, seja qual for o relacionamento e parceria, trabalhe isso nessa semana, receba as suas informações e, se necessário, que é a tônica de vocês, se liberte disso. Não fique com esses relacionamentos tóxicos, procure se livrar disso. Se você tiver essa força de observar todos esses seus relacionamentos que não agregam mais, as pessoas certas e as situações certas vão aparecer. Porque você vai perceber que existe a valorização do seu ser. E você também vai enxergar uma tremenda luz que cresce, de repente, em pessoas e situações que antes você não via. Mas se você ficar preso nesses relacionamentos limitantes, nessas parcerias que não levam os seus objetivos adiante, mais amarram do que liberam os seus objetivos, se você ficar com essas limitações, você não vai enxergar essas novas parcerias que podem surgir. Ou mesmo parcerias e associações e relacionamentos antigos que agora se demonstram como uma tremenda luz em convergência com o que vocês buscam. Mas para trabalhar a luz, é necessário também trabalhar a sombra. Coloque tudo isso que eu conversei com vocês agora em relação a todas as suas parcerias, associações e relacionamentos. A luz vai vir e você vai crescer com ela, junto das pessoas certas. Agora eu vou falar de 2 signos que trazem essa força no sentido de desafios. Quem é o primeiro signo que de repente pode sentir essa força de Júpiter retrógrado, trocando ideia com o Sol e também com o Mercúrio retrógrado e sentir esses impactos? O primeiro representa a força dos leoninos. Leoninos, vocês são regidos pelo próprio Sol. O Sol está em um signo que pede a arrumação da própria vida. E ele vai trocar uma energia fantástica com o Mercúrio retrógrado, que traz para vocês a possibilidade de enxergar e receber todas as informações necessárias para que o seu verdadeiro potencial de luz surja, e depois isso será expandido com o Júpiter que está na retrogradação. Recomendo para todos vocês, não fiquem com energias emocionais que travam o fluxo da sua vibração de luz. Como assim energias emocionais complicadas? Cara, de repente, quando você está vivendo ali as suas experiências, seja qual for, você percebe que ainda existem raízes emocionais mal trabalhadas, é o momento de você colocar isso para fora. Mas não colocar para fora para brigar, para agredir, tipo assim, vamos lá, vamos resolver isso não está legal para mim. De repente pode ser com pessoas do seu trabalho, podem ser pessoas dos seus relacionamentos, seja o que for. Família também. É muito importante você ficar muito atento em relação a isso, familiares. Aí tem algumas pessoas que vão falar assim, mas eu não tenho família, eu não converso com ninguém. Cara, se você perceber que chegar alguém bem próximo a ti, que faz parte do seu crescimento, da sua educação, procure trabalhar isso de uma forma legal, muitas vezes até, por que não, filhos, é a sua própria família. Então essa energia chegando próximo a ti e você perceber que existem coisas que limitam o seu brilho, que limitam a sua luz, porque ficam energias emocionais mal resolvidas, é o momento de você encarar de frente. Este que é o verdadeiro desafio que todos vocês que têm o DNA
de leão forte na energia astral, vocês têm que trabalhar. Se você tiver coragem, agora eu vou dar o outro lado, seja qual for a experiência, isso não está legal, o meu emocional está meio chateado, não estou tendo mais prazer de trabalhar isso, esse é o grande desafio. Se você tiver a energia bacana de falar, quer saber, vou resolver isso, vou incidir luz na experiência. Vou trocar uma ideia, não vou ficar com essas raízes emocionais mal resolvidas, seja qual for a experiência. Se você tomar a iniciativa emocional mais bacana, equilibrada, sem agredir, sem brigar, você vai ver que como um passe de mágica, aquela solução que de repente pode estar presente como um tremendo desafio que machuca os seus sentimentos, isso tende a dissipar. Se a coisa complicar, mais ainda é sinal que aquilo não serve para você. O seu regente, o Sol, está em um signo de terra que pede organização de vida. Então vocês têm que estar muito atentos a essas informações que chegam com o Mercúrio retrógrado e com esse Júpiter retrógrado, que de repente trabalhem diretamente toda a energia emocional que não esteja bacana em relação à vida de vocês. Procure trabalhar, acredito que a maioria de vocês, de acordo com a experiência, vão começar a sentir um fluxo bem bacana que pode, através da vitória desse desafio, fazer com que as suas emoções estejam imersas numa luz que pode crescer em qualquer experiência da vida. Vamos lá, coragem, leoninos. Quem é o próximo signo que também recebe essa energia desafiada e tem também o seu caminho e seu trabalho para fazer? Estou falando com os aquarianos. Aquarianos, os regentes que estão associados diretamente à sua força pessoal também estão retrógrados. O Saturno está retrógrado em um signo de água, trabalhando as suas emoções. O Urano também está retrógrado em um signo de terra. Então, terra e água, que podem fazer o quê? Que você tenha a possibilidade de enxergar como um farol o caminho que você deve seguir com seriedade para que aqueles objetivos, que podem ser, por que não, até ligados ao seu profissional, se abram a partir dessa semana. Então vamos lá, vou dar a dica principalmente para a galera que está trabalhando ainda, que está ali com seus objetivos e metas associados diretamente ao trabalho. Todos nós sabemos que vivemos um momento desafiador, que a gente tem que batalhar bastante para que as coisas fluam. Se você, de repente, sente algumas limitações, tipo assim, pô, isso não está fluindo como eu queria, tal, etc. Se vocês ficarem atentos a todas as informações que podem chegar a partir dessa semana, você vai ver que como um farol você vai enxergar a sua montanha. E a sua montanha é o caminho que você tem que seguir para que o seu objetivo realmente tenha um êxito. Então, uma semana que o desafio que pode vir, na verdade, representa o seguinte, ele questiona, você tem força de superação para encarar todo e qualquer desafio que chegue e se projete em relação a você? Aí que está o jogo de luz e sombra em relação a vocês, aquarianos. Seja qual for a experiência, que seja o seu objetivo e meta principal. Esteja você trabalhando ou não agora. Quando chegar a informação, aí você fala, caramba, isso é muito desafiador para mim, não sei se eu consigo. Você está ficando imerso numa energia densa. Esse é o grande desafio. Coloque dentro de você. Se é uma coisa que eu quero e é uma coisa que é importante para mim, eu vou encarar qualquer desafio e qualquer adversidade. Aí que está a grande virada da vitória do desafio para você chegar e falar, eu vou conseguir chegar aonde eu quero. Então, é uma força de otimismo. Se você deixar o pessimismo fazer parte do seu ser, com o tempo essas situações vão ficar cada vez mais desafiadoras e com isso você vai sentindo o peso astral delas cada vez mais intenso projetado em ti. Se você chegar como Davi e Golias e você é o Davi, você falar, caramba, mas esse desafio é imenso. Cara, se você acreditar, você tem a possibilidade de virar isso e a sua luz iluminar o caminho, como eu falei no início da nossa reflexão, para que você tenha a possibilidade de enxergar o cume da montanha, que é seu êxito. Então, cara, você está na trilha da montanha, apareceu uma baita pedra, não fica se queixando quem colocou a pedra e tal, e etc. Cara, fala, eu tenho que atravessar a pedra, então vamos lá, passo por passo, superação, disciplina, eu vou conseguir, atravessa a pedra e você vai ver que quando você chegar lá em cima, você vai até enxergar
novas possibilidades que antes você não enxergava, e você vai ter o caminho do seu êxito aberto com a sua luz, que é formada como crescimento através da sua força de superação. Deixou o pessimismo tomar conta de ti, o desafio te engoliu. Então vamos lá, acreditem, se chegou para você, você é capaz de vencer, seja qual for o desafio. Dica dada. Agora eu vou falar de 2 signos que trazem uma energia de fluência com esse Júpiter retrógrado. Mas para que essa fluência tenha um direcionamento legal, é necessário que eles interajam, que eles troquem umas ideias, que eles estejam junto de pessoas e situações que tenham convergência com o que buscam. Quem é o primeiro signo? Vamos falar agora para os cancerianos. Cancerianos, vocês são regidos pela Lua. A Lua termina a sua fase cheia e inicia nessa semana a sua fase minguante. Então é o momento de observar tudo o que vem como informações para vocês e através da sua energia pessoal, vocês curarem a sua força para que ela se torne luz no sentido de qualquer desafio que vocês estejam vivendo, que vocês estejam experienciando. Qual a dica principal? Interaja. Enxergue as novas possibilidades. Não fique limitado em situações que estão como um círculo vicioso. Sabe assim? Caranguejo. Anda de lado, fica para lá, para cá, para lá e não vai para frente. Recomendo para vocês. É o momento de você enxergar todas as possibilidades novas, que muitas vezes elas podem até aparecer assim num primeiro momento, pô, que coisa arriscada. Tem muita retrogradação, então faz a revisão. Mas se você ver a possibilidade de repente, uma interação bacana, que abra um caminho, que abra uma possibilidade legal, cara, vai ali. Olha de tudo um pouquinho. De repente, você está em várias experiências. Cara, olha todo lado presente de cada uma delas como fluência. O que existe ali? Pô, ali tem uma fluência. Então, vai lá, abre aquela porta, troca uma ideia. Estabelece um diálogo para você ver as oportunidades de você ter a sua luz brilhando. Muitas vezes o caminho, olha a dica para vocês, cancerianos, muitas vezes o caminho que vai oferecer um resultado muito bacana para vocês é aquele que num primeiro momento ele é extremamente desafiador. Não fique presos em facilidades. Por isso que eu falei explorar novos caminhos. Quando a gente explora novos caminhos, principalmente nessa semana que a gente recebe muitas informações, a gente observa que tem caminhos luminosos, caminhos mais fáceis, caminhos mais desafiadores. Eu recomendaria para vocês, topem alguns desafios, mas não no sentido de briga, coisas assim. O desafio no sentido, pô, eu nunca me abri um pouco mais para isso. Seja qual for a experiência, trabalho, relacionamento, se abra um pouquinho mais, arrisque um pouquinho mais, mas arrisque através das informações que você receber. Por isso que eu falei, interagir, conversa, vai, troca uma ideia, monte de retrogradação. Você vai ver, se você se abrir um pouco mais e não andar mais de lado, e encarar de frente oportunidades que chegam, muitas coisas legais podem surgir para potencializar a sua luz e você descobrir novas coisas e novas energias a serem desfrutadas. Então se abra um pouquinho mais, sai dessa carapaça. Acredito que vocês conseguiram entender, né? Outro signo que também tem que interagir, que está com muitas retrogradações em relação à sua energia pessoal, mas que se interagirem de uma forma bacana podem ter resultados luminosos bem bacanas. Estou falando de quem? Estou falando dos piscianos. Piscianos, vocês estão já com o Saturno, com o Netuno, ambos retrógrados aí, e o outro regente de vocês, que é Júpiter, também entra na retrogradação. O que eu diria para vocês é muita revisão, né? Tem muita gente que não está, de repente o pisciano está todo alegre aí, está todo feliz. Cara, é sinal que você já está fazendo o seu trabalho no sentido de arrumar as coisas que não estão legais há muito tempo. Então é um momento muito bacana e uma oportunidade de você potencializar ainda mais o que está fluindo. Mas, como tudo tem dois lados, agora com a retrogradação de Júpiter também, que tem tudo a ver com a sua energia pessoal, você perceber ali que, pô, olha aqui, a partir dessa semana está aparecendo isso aí, que eu preciso ter um pouco mais de cuidado, principalmente nas suas interações, é o momento de você frear um pouquinho. Então,
todo e qualquer grupo, amigos, a sua vida social, a sua vida coletiva, tanto no sentido presencial como também virtual, se você perceber que vem energias que você tem que revisar, que não estão vibrando de uma forma bacana em relação à sua força pessoal, dá um tempo, cara. Segura a onda um pouquinho. Quer ver um exemplo? De repente você faz parte de um grupo em uma rede social. E ali, de repente, você percebe que naquele grupo, opa, pegou um caminho que eu não queria ali. É sinal que você tem que fazer o seguinte, olha o Júpiter retrógrado aí. Deixa eu colocar isso de lado um pouquinho, deixa eu até sair desse grupo, se for necessário, mais adiante eu retorno. Então é o momento de você dar uma freada. É o momento de você observar tudo que impede a sua luz de crescer, com todas as informações, com os grupos, sua vida coletiva, que de repente estão conflitando com o que é verdade dentro de ti. Então dá um tempo, segura a onda e não se desgaste vibracionalmente com isso, porque se você se desgastar com esses grupos, com essas informações que chegam, que não tem convergência nenhuma contigo, a sua luz vai baixar. Então é o momento de você observar com clareza e dar um tempo, se necessário. Sai de campo, vai ali para a reserva, sai do estádio, se necessário, na brincadeira que eu estou falando, para ninguém te mandar energia complicada ou desafiadora. Acredito que ficou bem claro. É um momento de muita revisão para vocês. Tem que estar junto de pessoas e situações que estejam em convergência com a sua luz para que ela brilhe cada vez mais. Se você ficar em situações que amarram ela ou que abafam ela, a coisa pode complicar mais ainda adiante. Agora nós vamos falar de 2 signos que trabalham diretamente a força de uma oportunidade na semana. Como assim uma oportunidade? Se ficarem atentos, várias coisas podem se resolver. Mas se deixar elas em banho-maria, as coisas podem complicar. Quem é o primeiro signo? Os librianos. Librianos, a energia do Vênus, que é o seu regente, finalmente está andando após quase 1 mês e meio. Então é um momento muito interessante para vocês explorarem, através de todas as informações que chegarem, a possibilidade de vocês se libertarem de tudo que são energias complicadas para que isso se torne um potencial de luz. Como eu sempre falo, como é que a energia de luz pode chegar se você não permite que a janela seja aberta? Você vai ficar na escuridão. Então é um momento muito bacana, olha a palavra para vocês, de você realmente dar uma administrada na sua vida e ver o que são prioridades e o que são coisas que de repente você está desgastando a sua energia há um tempão e elas não se arrumam, que elas continuam sempre ali bagunçando e drenando a sua energia e sua luz. Então é um momento de administração da própria vida. Aquilo que está fluindo, deixa fluir, cara, maravilhoso. Mas o que está, de repente, acentuado, que você sentia que estava um pouquinho complicado, as informações que podem chegar nessa semana, talvez elas venham de uma forma mais intensa. Tipo assim, na sua cara, olha como isso aqui não serve para você. Olha como isso aqui não está, de repente, trabalhando a valorização que você tem que ter em relação à própria experiência, e agora isso fica escancarado. Você vai ficar aprisionado em relação a isso? Lembre-se que vocês estão com a cauda do dragão aí, que é um ponto kármico lunar, que se você for permissivo em relação a coisas que você já deveria ter trabalhado, que estão te acorrentando, cara, a coisa não vai fluir. Então é o momento de você trabalhar esses grilhões, essas correntes, pegar o Vênus que está andando e organizar a sua vida. Administre ela, potencialize a sua luz naquilo que você sabe. Cara, aqui eu tenho possibilidade de chegar iluminando tudo, porque está fluindo. Então coloca mais energia ali que mais caminhos, principalmente no sentido de realização, vão se abrir. Já aquilo que é tipo assim, você coloca a sua energia toda hora trava e nessa semana você ainda recebe informação que isso tira o seu foco e te desorganiza, você continuar insistindo nisso vai ser complicado. Então, novamente, para finalizar aqui com vocês, essa reflexão da semana. Administração da vida, prioridades, onde eu sou valorizado, onde eu não sou. Agora eu ponho a mão na massa, deixo a minha vida organizadinha e vamos em frente. Na semana que vem é outra história.
Outro signo que tem essa oportunidade de trabalhar isso, nós estamos falando com quem? Nós estamos falando diretamente com a força dos sagitarianos. Sagitarianos, o regente de vocês entra na retrogradação. Então, Júpiter, a partir dessa semana retrógrado em um signo de terra, fala para vocês o que está enraizado aí dentro de ti, que você já percebe há um bom tempo, que você já deveria ter reciclado isso na sua vida e você está persistindo. Então, eu lançaria, aquela seguinte reflexão para todos vocês, seja qual for a experiência que vocês estiverem vivendo. Você sabe a diferença entre teimosia e persistência? A persistência nessa semana aparece como uma oportunidade para você brilhar se você enxergar tudo que realmente vale a pena na sua vida e você fala, cara, isso por mais difícil que seja, eu vou persistir para que essa energia esteja sempre presente na minha vida. Já a teimosia, você já viu, e nessa semana pode ser extremamente demonstrado como uma oportunidade, que ali não existe a menor possibilidade de você incidir a sua luz. Se você ficar persistindo nisso no sentido da teimosia, você vai ficar ali querendo empurrar uma rocha com o seu corpo físico, é simbólico o que eu estou falando, e ela tem 10 vezes o seu peso. Então você acha que ela vai se mexer e ela não vai se mexer. Então é o momento de você harmonizar a persistência com a teimosia. Seja persistente no que vale a pena. Aí sim, incida a sua luz. Está desafiador, mas eu jogo minha luz, porque é importante para mim. Eu quero isso presente na minha vida. Já aquilo que você teimar, que tem que fazer parte da sua vida, e todas as informações que chegarem, ficar bem claro que isso não serve para você e você não regenerar e não retirar literalmente, pelo menos essa semana, não se desgastar com isso, cara, aí você está sendo teimoso. Aí você perde a oportunidade de brilhar e você vai ficar ali incidindo a sua luz, nesse exemplo que eu falei, que dá para você aplicar em qualquer experiência da sua vida. Você está querendo empurrar uma montanha, mas que literalmente qualquer um olha e fala, essa montanha não vai se mexer. Então procure equilibrar persistência com o verdadeiro sentido de você empregar a sua energia e a sua luz naquilo que realmente demonstra que você tem isso na sua vida de uma forma firme para que as coisas fluam. Não adianta estabelecer raízes numa terra que não vai produzir nada. Acredito que talvez tenha ficado muito simbólico, mas o Júpiter retrógrado pede para que você revise tudo isso e olha a dica, até 31 de dezembro, que é o momento onde ele vai deixar a sua força de retrogradação. Parece muito tempo, mas não é. Daqui a pouco a gente está aí celebrando o Natal. Agora os últimos 2 signos da semana. Com quem que nós vamos falar agora? Aquele que é o primeiro, que de acordo com o movimento astral, que nós estamos tendo no momento, ele acaba virando sempre um dos últimos. Devem estar bravos comigo, mas vamos conversar com vocês agora. Vamos conversar com os arianos. Arianos, vocês recebem a força do Quirón retrógrado. Vocês têm o regente Marte posicionado em um signo de ar, de relacionamentos. O Quirón na retrogradação. O que eu perguntaria para vocês? Vocês têm coragem de olhar em relação a toda a movimentação que você tem nas suas experiências, de olhar para dentro de si mesmo? E tem muito ariano que deve estar falando, sim, cara, vira e mexe, eu paro, eu reflito. Cara, mas refletir com barulho não é enxergar a luz interior. Quer ver uma brincadeira que eu vou fazer com vocês? Mas pensem de uma forma séria. Vocês já repararam que se você falar assim, deixa eu limpar a minha mente, eu não vou ter nenhuma imagem projetada na minha mente agora. Vê como isso é difícil, cara. Esse é um dos princípios da meditação, você acalmar o seu ser. É aí que você vai enxergar o crescimento da sua luz. O momento que você chegar e falar assim, cara, eu posso estar num redemoinho extremamente doido, onde as experiências vêm, vão, tal, ou elas estão meio letárgicas, elas não estão fluindo como eu queria. Como é que eu resolvo isso na minha vida? O momento que você falar assim, eu paro com isso, e se eu cessar a forma
né? Que aparece quando a gente fecha os olhos e fala, vou limpar a minha mente. Quando você conseguir cessar todo esse ruído e você olhar para dentro, aí esse Quiron que está em retrogradação vai curar a sua alma. Então é uma semana maravilhosa para que você enxergue o crescimento da sua luz interior, onde você pode curar a sua alma, você pode se libertar de caminhos errôneos que de repente estão vibrando dentro de ti, fazendo com que as experiências fiquem sempre naquele marasmo ou numa agitação louca. Perceberam que são os extremos? Numa agitação louca que você não consegue firmar um caminho verdadeiro. Cara, é o momento de você dar uma pausa. É o momento de você enxergar a sua luz interior. Até recomendaria, se você tiver a oportunidade nessa semana e você está numa loucura, cara, procura fazer uma viagem rápida, ir para um retiro, para um lugar onde você tenha mais contato com a natureza, onde você vai mais se observar. Você não vai ficar preso numa loucura. Então é o momento da sua luz interior vibrar. Se você conseguir fazer esse retiro, nem que seja na sua própria casa, você conseguir fazer essas meditações, essas reflexões, tipo, deixa eu escutar o que a minha luz interior, que é o meu espírito fala comigo, você vai ver que a partir da semana que vem você está preparado para qualquer embate. Mas se você ficar preso nas realidades externas que podem representar uma tremenda agitação, ou mesmo, por que não, um marasmo, que é sempre aquela mesma coisinha, você fica fazendo as coisas para agradar os outros e não vive quem verdadeiramente você é. Se você ficar nesse embate contigo mesmo, sem olhar para dentro, a coisa não flui. E finalizando, olhou para dentro, escutou essa luz interior, deixa ela crescer, cara. Doa quem doer, sem brigas, lembrando que o seu regente está em um signo de equilíbrio e paz, vai ali, conversa e procura resolver. Os resultados vão surgir. Seja qual for a experiência. Agora o signo que ficou por último na semana, mas como ele é um signo curioso, ele deve ter escutado os outros aí sem problema nenhum. Estamos falando de quem? Estamos falando dos geminianos. Geminianos, o Mercúrio está na retrogradação, ele é o seu regente. Nessa semana ele se encontra com o Sol, faz aspectos de fluência com o Júpiter que iniciou a sua retrogradação. Então, vocês têm uma possibilidade incrível de enxergar através de todas as informações que podem enxergar para vocês, principalmente quarta-feira. Essa é a dica que eu dou para vocês. Ah, mas eu estou vendo o vídeo depois. Procura meditar quarta-feira. Que tipo de sinal e informação que chegou para vocês? A sua luz só vai brilhar e vai crescer a partir dessa semana com as informações que chegarem, se você tiver a capacidade de apostar a sua energia pessoal em bases que realmente tenham tudo a ver com a vida de vocês. Se vocês apostarem em bases verdadeiras, sólidas, tipo assim, vê informação, que isso de repente não é legal, que isso é mais ou menos, que isso é superficial, cara, não gasta pelo menos nessa semana a sua energia nisso. É um momento onde você deve apostar naquilo que é verdadeiro, naquilo que é estável, naquilo que é confiável. Então, a sua luz pode crescer no seguinte sentido. As informações chegam e você percebe que, de repente, de acordo com as suas experiências, que ali não tem estabilidade, que ali é muita instabilidade, o próprio temperamento das pessoas que você está envolvido sobe e desce. Cara, nessa semana não se desgaste com isso, porque você só vai apagar a sua luz. Se você, pelo contrário, receber informações, você fala, pô, olha como ali é legal, ali tem confiabilidade, eu consigo perceber que ali realmente, mesmo nos desafios, essas pessoas e situações estão verdadeiramente comigo. São esses tipos de forças e vibrações que vão ampliar e fazer crescer a sua luz. Então não aposte em nada que seja instável, procure estabilidade. Não aposte em nada que a confiabilidade é questionável. Aposte em coisas que são questionáveis. No sentido de que você pode colocar a sua energia, porque você sabe que por mais que falem, ali você tem uma força maravilhosa de luz, de força e de confiabilidade, porque vão estar sempre junto de ti. Então é um momento maravilhoso e auspicioso. Você tem coragem de ficar ligado nessa semana para ver em quem você pode confiar
E quem você não pode confiar? Todas essas informações podem chegar com essas retrogradações impactando a energia de vocês. Então é isso, galera. Estas são as vibrações correspondentes aos 12 signos. Nessa semana onde nós temos que deixar a nossa luz crescer. Mas a luz crescer através do discernimento, através da consciência, para que a gente tenha uma possibilidade fantástica de administrar a nossa força pessoal em relação a tudo que se demonstrar para nós no sentido de informação. E como eu sempre digo, se você quer estudar comigo, aqui está meu site, newtonschutz.com.br. De repente você falou assim, caramba, Newton Schutz, eu gosto do jeito que você faz a linguagem dos signos, a forma que você vê essa orquestração dos planetas. Cara, você pode estudar comigo parcelando meus cursos em 12 vezes. E agora o principal, que é uma informação que chega para você nessa semana e é verdadeira e autêntica. Você terá todo o meu apoio da minha equipe por e-mail. Você está ali, você nunca vai estar sozinho nos seus cursos. Escolha você, entrando no site ali, você vai ver que tem astrologia, tarô, numerologia, cabalá, tem muita coisa, cara, são quase 4 décadas me dedicando para isso. Você vai perceber que você tem condições de pagar, se você tem, mesmo que seja pequeno, o seu ganho, por que não, né? Você se formando comigo, porque todos os meus cursos são profissionalizantes, em meses você já começa atendimentos, cara. De repente você fechou um curso comigo, está tendo meu apoio ali, está se tornando profissional, já está fazendo seus atendimentos, você parcelou em 1 ano, de repente você nem pagou o curso, você já recebeu o valor dele várias vezes através da aplicação direta do conhecimento. Porque além de profissionalizantes, você vai perceber que você vai ajudar pessoas. E com isso, pessoas procurando o seu auxílio não vão faltar, porque é isso que eu procuro potencializar em qualquer linha de conhecimento que eu atue. Eu procuro potencializar a libertação das pessoas. E falo, hoje, se eu voltasse a trabalhar, dificilmente eu teria lugar. Por quê? Todos os espaços, quase todos aqui em São Paulo, capital, tem uma pessoa que estudou comigo ali. Eu acho isso maravilhoso. Então é isso, galera. Você tem essa oportunidade de estar junto comigo online, fazendo os meus cursos, tendo toda a parte correspondente ao apoio que a gente pode dar para vocês. Se torne um profissional, meus cursos têm certificado, assinado por mim ali. E por fim, se mesmo assim você está em dúvida, você fala assim, e se eu não gostar? Cara, do dia da sua compra até o 7º dia, você pode pedir a sua restituição de forma integral. Você tem 7 dias do dia de compra. Pô, não curti, gosto do Newton Schutz, mas não curti o curso. Cara, maravilha! A plataforma Hotmart é extremamente confiável. Então tá aí, newtonschutz.com.br, está terminando o nosso bate-papo. Amanhã, 10 horas, estou aqui com o Tarô para a gente continuar a nossa troca de ideias de uma forma bem bacana. Estou esperando vocês. E encerro o nosso bate-papo, como sempre, acreditando em vocês, acreditando em mim, mas principalmente em todos nós. Grande beijo na sua mente e no seu coração. Até amanhã às 10 horas.